Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou a sexta-feira, vem aí a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco vai em busca de uma vitória no Clássico contra o Botafogo, que é o grande favorito, líder do campeonato, mas que perdeu hoje a sua comissão técnica oficialmente. Quem vai dirigir o Botafogo no domingo, hein? E Jair, joga ou não joga? Qual é o problema do Jair? É uma semana muito importante, primeiro pelo Clássico e depois, quarta, tem o julgamento na comissão disciplinar de número 3 dos incidentes do jogo com o Goiás e na quinta-feira tem o julgamento do recurso, né, que o Vasco tentou e não conseguiu para tirar a interdição de São Januário. Vamos falar tudo isso, vamos falar sobre o Botafogo, vamos falar da rodada, quero falar também dos playoffs da Copa Sul-Americana, que já saíram e tem mais informações para te dar. Mas antes, aquele pedido de sempre para você se inscrever nas nossas redes sociais, os endereços estão aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, esse vermelhinho que está aí embaixo, não paga rigorosamente nada, dá o joinha, já dá o joinha, por favor, e não se esqueça de se inscrever, que é importantíssimo, né, a gente ter um número maior de inscritos para que o YouTube entenda também que o nosso canal é importante e possa passar aí, sugerir a nossa matéria, né, para outras pessoas também. Tá certo? Depois das vinhetas a gente chega. Roda! Olha aqui, eu sei que vocês gostam muito do Thiago Veras, o nosso vídeo sempre que tem essa fera aqui é bastante visitado, bastante sugerido e especialista em Botafogo, já vai estar comigo. Mas antes, quero mandar um forte abraço para o Marcelo, grande vascaíno, lá do bairro de Fátima, com a dona Andréia, a esposa dele, os filhos, o Caio e também o Bruno, se não me engano. Acho que eu escrevi, ficou meio virado aqui, Tiaguinho. Aqui, ó, ela até me deu um papel lá, ó, do papazinho deles, né, me ajuda aqui, do Snacks Chicken, né, no Largo da Carioca. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Me ajuda aí. Pede o pessoal para se inscrever no nosso canal, tá? E fazendo esse carinho aí, são mais inscritos que nós estamos ganhando. Tá tudo bem, Thiago? Tudo bem, Wellington. Abraço pra você, pra essa galera aí também. Bacana. Então, tinha gente pedindo pro Luiz Castro não ir embora. Bom, a torcida tava em lua de mel com ele, mas depois do que aconteceu, que a notícia vazou no dia antes do jogo com o Magallanes, aí essa lua de mel foi um término de relacionamento, né? O torcedor do Botafogo vaiou o Castro, xingou o Castro, até meio que responsabilizando pelo resultado, e de fato não foi o Botafogo que o torcedor recentemente estava acostumado a ver. Foi um fator que, na minha visão, mexeu sim com o elenco, aquela indefinição, sai, não sai, fica, não fica. Afinal de contas, era o comandante, era o líder, né? Todo mundo Tinha um grupo na mão, né? tinha um bom relacionamento e quando você perde essa peça, às vezes dá um tipo de turbulência. O Botafogo precisa mais do que nunca que os jogadores se fechem, que independentemente de quem venha, vai depender muito do comportamento desses atletas, que eles quiserem realmente, de fato, levar o time ao título, a um campeonato na temporada. Lógico que vai ter que ter uma interação muito grande, o Botafogo vai tentar buscar um perfil semelhante ao do Luiz Castro, que é trabalhar um futebol ofensivo, com jovens jogadores também na promoção. Com esse elenco tem algumas feras experientes, mas vai depender muito agora dos atletas e eu acredito que de não perder mais ninguém, principalmente dos pilares, no caso do Tiquinho, do Adrielson, do PR. Se começar a perder Eduardo, aí mais do que o técnico, se perde, por exemplo, o cara que faz gol, aí complica. Agora, Thiago, algumas pessoas vieram conversar comigo e achando que o Botafogo, ao perder a sua comissão técnica, porque está saindo praticamente todo mundo, vê a lista aí que você publicou no site da Tupi, né? Pode cair de produção. Será que isso pode acontecer? Há esse temor lá dentro? Wellington, é difícil falar agora, né? Sim. Quando a gente observar umas 10 rodadas lá pra frente, a gente vê o treinador, a gente vai fazer, ó, caiu, não, manteve, não, melhorou até.
Tudo pode acontecer, mas há um temor, porque era uma sequência, era uma linha de trabalho. E né, para todo mundo entender, o primeiro motivo da saída foi a parte financeira. Não tinha como competir. É isso mesmo? 29 milhões por ano? Era mais de 30, entre 35 milhões por ano. 3 vezes mais. Aqui ele ganhava cerca de 12, porque o salário dele, Castro, né? Não falando de toda a comissão, era em torno de 1 milhão. Então você põe anualmente 12, só salário. Ele vai ganhar 3 vezes mais. Se a gente projetar 2 anos, o Rizek, né, do Sport TV, o André Rizek, deu uma informação que ele apurou, que tem uma mansão ainda no valor de 12 milhões e meio, que se ele cumprir os 2 anos ele ganha. Então, com a exatidão dessa informação, e se a gente somar 3 vezes mais o valor de cada temporada, você pode botar aí algo em torno de 60 milhões de reais. Então não tem como o cara olhar para trás e falar, eu perdi ou deixei de ganhar, seja lá o que for, 60 milhões de reais. Essa é a oportunidade do profissional, você não tem como... Você pode até tentar convencê-lo, mas é zero chance, né? E o segundo ponto que eu apurei, que eu conversei com algumas pessoas, é que ele ficou extremamente magoado com o comportamento da galera no início, quando ele foi bastante hostilizado. E principalmente nessa temporada. Todo mundo se recorda, o Botafogo faria uma pré-temporada nos Estados Unidos. Teve que mudar o planejamento. Começaria o Campeonato Carioca nas primeiras rodadas com o time sub-23 de aspirantes. Teve que mudar. A CBF mudou um pouco a questão de classificação da Copa do Brasil, valorizou os estaduais, o Textor tinha peitado a federação, né? O Botafogo e o Vasco não assinaram um contrato de patrocínio desse ano e teve que fazer diferente. Nessa de fazer diferente, o time não rodou, não chegou na fase semifinal, foi o Volta Redonda com os outros 3 grandes, Vasco, Flamengo e Fluminense. Ganhou a taça aí, mas ficou com uma vergonha de levantar. Nem levantou a taça, o Marçal ficou com ela assim, né? Foi uma indignação. Quase foi eliminado para o Sergipe na primeira rodada da Copa do Brasil, que era para perder de uns 2-3-0, foi 1-1. O gol do Adrielson foi no último lance praticamente do jogo. E o ato foi corretamente acrescentando tempo de acréscimo ao antijogo do Sergipe. Teve polêmica, mas depois ficou constatado que o tempo até foi correto do árbitro, né? Então, assim, aí ele começou a ser muito... Eu próprio fui muito crítico dele. Algumas pessoas falam a fila do perdão. Agora quem fala a fila do perdão não fala mais. Se sentiu traído por ele, mas faz parte. Eu fui muito crítico. O Botafogo não podia ter aquele rendimento, mesmo não jogando em casa, não tinha o Nilton Santos, mesmo com algumas peças, tinha time para jogar bem melhor. Mas no entendimento do Castro e do Textor, a mentalidade europeia, o ano começa com o campeonato nacional. E aí o Botafogo cresceu assustadoramente, hoje é líder com 7 pontos de vantagem. Na Copa do Brasil caiu de pé, porque perdeu nos pênaltis nas oitavas para o Atlético Paranaense, que é um dos principais times, principalmente recentemente do Brasil. E na Sul-Americana, não conseguiu primeiro para ir direto, né, primeiro lugar do grupo para ir direto às oitavas, mas está num play-off contra o Patronato, que eu acredito que o Botafogo vai passar. É um time até rebaixado agora na Argentina. O Patronato é da cidade do Paraná. Eu não sabia que existia essa cidade. Aí eu fui pesquisar. A Paraná, ela fica a 480 quilômetros de Buenos Aires, tem cerca de 250 mil habitantes. Então, pelo mapinha ali, você vê Buenos Aires, Rosário, passa Rosário, vai subindo ali no mapinha para chegar à cidade do Paraná. Isso aí. Se der, eu vou, nas férias, vou conhecer lá. Conhecer não, já conheço a Argentina, mas profissionalmente. As férias, né, pra curtir e tal, eu vou dar um pulo, se eu puder, eu conheço lá. E as vinhas. Né? Opa, isso aí com certeza. Então foi isso, ele não gostou, ele se sentiu desde sempre muito magoado, guardou, e na entrevista coletiva de ontem, ele questionou algumas coisas e tal, falou da parte financeira. Eu também negava, não tem como segurar, pensar na família, no filho, nas outras gerações, independência financeira, não tem como fazer. Ele citou lá atrás, ele foi criticado, agora ele estava sendo elogiado, mas ele sabe que ele não sabia, ou então mostrou desconhecimento. Aprendeu aqui. Aprendeu na prática, que a cultura do Brasil é ferro e fogo. Tá ruim, é raro disso acontecer. Ele foi até um caso raro. Foi por pouco, hein?
balançou demais, mas o Textor manteve no cargo. E ele falou, se eu perco mais 4, 5 jogos e o ambiente se reverte, eu tô fora. Aí ele perde uma bolada lá e perde o Botafogo. E é chamado de burro. De novo, o problema foi a condução. Essa história tem umas 2 semanas mais ou menos, 1 semana e meia, por aí. Todo dia. Ah, não, meu foco é o jogo. Meu foco é o jogo. Calma aí. Aí o problema foi a condução. De chegar e falar, olha, tem uma proposta oficial, vou sentar e vou discutir, fico ou não fico. Contra o Palmeiras deu certo. Eles não falaram no assunto, ganhou. Só que vazou no dia do jogo, importantíssimo, não ganhou. E aí foi tudo por água abaixo e ele saiu como vilão. E como o Botafogo está tratando desse jogo contra o Vasco? É a melhor oportunidade possível de dar a volta por cima. Em casa, sem torcida visitante, clássico, contra um time que ganhou o último jogo, mas inegável que o Vasco vem mal, sem menosprezar, né, no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem essa oportunidade de se juntar e dar a volta por cima imediatamente para esquecer essa questão Castro. Quem viu o jogo contra o time do Magallanes do Chile, viu que não era o Botafogo dos últimos jogos, ou do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pesou muito a expulsão do Marlon Freitas. Demais. Antes era até um jogo relativamente sob controle, mas aquela motivação, aquele time estava faltando algo, mas pela fragilidade do adversário ainda era um domínio. Quando foi expulso, aí tudo foi por água abaixo. Então o jogo é perfeito para dar a volta por cima. Muito bom. Agora, então, pelo lado do Vasco, o Jair com dores no joelho, o clube não informou, né, qual joelho, mas ele ficou fora do treinamento de hoje, é dúvida, e se ele não jogar, o Matheus Carvalho pode ser a opção. O Vasco deve jogar com Léo Jardim, Puma Rodrigues, a volta do Capasso ao lado do Léo e do Lucas Piton, Matheus Carvalho ou Jair, o Jair ou Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Figueiredo e Alex Teixeira, o Rayan e o Pedro Raul, ou o Orediano. Muita gente acha que o Orediano tem que entrar com bola rolando, né? Já no segundo tempo, e tentaria aí fazer o garoto Rayan com o Pedro Raul. Você gosta dessa escalação aqui, mesmo com o Vasco ainda claudicante? O Vasco tem que achar o time ideal. Falta o Vasco semana que vem, formação. Quando chegarem os reforços, começarem a chegar os reforços. Alguns jogadores vão chegar, a gente vai ver como é que o Vasco vai se comportar. Se são de fato os jogadores que o time precisa. Num primeiro momento, eu acho até que são jogadores que são medianos, têm um pouco mais de experiência, mas eu achava que o Vasco ia trazer alguns atletas de mais punch. O Vasco precisa de jogadores titulares. O Léo Cittadini, o Vasco está tentando, eu não sei se é um bom jogador nesse momento, está tentando também, falaram aí no Praxedes, do Bragantino. Foi comprado do Internacional. Eu acho que tem que ser alguém para resolver. Eu acho que jogador para ter quantidade e para não chegar e tomar conta, o Vasco tem. Tem que chegar alguém para resolver. Está faltando, o que você disse, mais qualidade, que o Botafogo fez isso. Sim, na segunda janela. E, aliás, só para fechar o Botafogo, Wellington, o time deve ser mais ou menos o mesmo. O Lúcio Flávio, que é um técnico do Sub-23, que até perdeu espaço de calendário, né, tudo mais, e tal, dentro desse planejamento do Botafogo. Ele deve ser o comandante no Clássico. Acredito que ele não vai fazer nada de muito diferente, vai seguir uma linha, mas lógico que tem coisas dele, mas vai seguir uma linha e o time é esse, né? Não tem tanta mudança, não tem nada de extraordinário. Se ele mudar e ganhou, aí ele é um gênio. Se ele mudar, a galera já tem uma desconfiança dele como técnico, e perder, ele vai sair de lá expulso do estádio Newton Santos, então não vai ser nada de diferente. É verdade. Olha aqui, gente, inclusive eu subi essa matéria no site da Tupi, o Vasco vai ser julgado 2 vezes na semana que vem. Deixa eu explicar. Na quarta-feira, na comissão disciplinar de número 3, Vasco e Goiás, é o processo de número 0478, o Vasco está no artigo 213,
inciso 1 e 3. O 1 é desordem, o 3 é lançamento de objetos, fala em perda de mando de campo de 1 a 10 jogos e multa de R$100 a R$100 mil. O Vasco já cumpriu um jogo de perda de mando, né, de portões fechados, no caso que foi o Cuiabá. Se isso confirmar, ele tem a chamada detração. E na quinta-feira tem o julgamento do processo 151 no pleno do STJD do recurso voluntário. É que o Vasco tentou cassar a decisão do doutor José Perdiz, presidente, que acatou um pedido da Procuradoria de fazer o Vasco jogar sem público em São Januário e sem torcida visitante quando ele for o visitante, como vai ser no domingo contra o Botafogo. E aí, na quinta-feira, tem esse julgamento também. Certamente, o que ocorrer na quarta, tanto a Procuradoria ou o Vasco da Gama vão recorrer ao pleno do STJD. Então, são notícias importantes para a gente trazer também. Tá certo? Quero a sua opinião. Comente aí o que você achou aí desse noticiário do Botafogo. Dá para o Vasco no domingo? Né? O Botafogo é um freguês de caderno do Vasco da Gama. Só que, nesse momento, um é líder do campeonato com 7 pontos, né? 30 contra 23 do Grêmio e 22 do Flamengo e do Palmeiras, né? E o Vasco tem apenas 9 pontos no campeonato. O Botafogo tem 21 pontos a mais do que o Vasco neste momento no Campeonato Brasileiro. Opine aí. Siga a gente nas nossas redes sociais, por gentileza, passando aí os endereços. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, Wellington Campos FC. Faz um joinha aí para me ajudar, Thiaguinho. Dá o joinha, viu? O Thiaguinho já deu o joinha por aqui para você caprichar aí. Eu sei que vocês gostam do Thiago Veras, acompanham aí no noticiário do Botafogo, na Super Rádio Tupi, no site tupi.fm. Estamos juntos sempre aqui, graças a Deus. Agradecê-lo, um ótimo final de semana. Um abraço, obrigado, Thiaguinho. Valeu, Wellington, um abraço aí pra galera também. Valeu, estaremos juntos no domingo, lá no estádio Newton Santos, se Deus quiser e tomara que Ele queira. Um abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.